Boa tarde, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conecta, Acelere a Evolução com a Faculdade Unimed. Esse webinar faz parte de uma série de eventos especiais que vai até o final de novembro. Então, acompanhe as páginas da Faculdade Unimed nas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação. O tema de hoje é Jornada da Redução da Sinistralidade. Eu sou Amanda Canuto e farei a mediação do nosso bate-papo, que conta com convidados super especiais. E que tal participar com a gente? Envie pelo chat suas dúvidas, que daqui a pouco os nossos palestrantes vão respondê-las. E quem assistir até o final garante certificado. Basta preencher o formulário que está no nosso chat. Hoje nós teremos mais uma novidade. Nossa equipe de negócios vai abrir uma sala exclusiva aqui no Zoom, no final do Conecta, para apresentar o nosso pacote de soluções em gestão de sinistralidade a todos os interessados. E agora, vamos iniciar o nosso evento. O Conecta é uma proposta da Faculdade Unimed para oferecer conteúdo relevante para os profissionais que querem se aprofundar em assuntos relacionados ao cooperativismo, saúde e gestão. A edição de hoje, nosso tema é Jornada da Redução de Sinistralidade. As operadoras de planos de saúde tiveram o primeiro prejuízo semestral da sua história de quase 700 milhões de reais. Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, esse é o resultado de uma série de fatores. Aumento de uso dos planos pelos beneficiários, acelerada incorporação de novas tecnologias no rol de procedimentos e alta de custos do setor. Nos próximos meses, a sinistralidade elevada tende a cair, mas a expectativa é que permaneça acima da média histórica. Para entender como driblar os desafios impostos pelo novo cenário de saúde e conhecer estratégias para reduzir a sinistralidade, começa agora o nosso evento. Convido para a mesa de debate online o Dr. Sérgio Bersan, coordenador da assessoria em gestão de sinistralidade. Oi, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. O microfone retornou à operação. Obrigado a todos pela presença nessa tarde de nos assistir. E eu convido o Vinícius Ottoni, gerente de operações da Unimed Belo Horizonte. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso evento. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Vamos falar de um tema muito importante para o nosso negócio, para o sistema de saúde, e estou muito empolgado com o dia. Obrigada, Vinícius. E Nelson Campos, especialista em informação para gestão assistencial da Faculdade Unimed. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado, Amanda, obrigado a todas as pessoas presentes aqui. Agradeço a oportunidade, é uma honra. Obrigada, Nelson. E eu começo com uma pergunta para o Dr. Sérgio. As operadoras de planos de saúde tiveram o primeiro prejuízo semestral da história de quase 700 milhões de reais. E o que fazer para tentar reverter esse cenário? Nós estamos abordando essa questão da sinistralidade porque as razões da gente ter um desequilíbrio no resultado entre receitas e despesas das operadoras, ela é multifatorial. Hoje, especificamente, nós vamos abordar um item. Eu vou dar início à minha apresentação, compartilhando com vocês a apresentação, e aí nós vamos seguir. Quais são os grandes direcionadores, né, que a gente identifica que interferem no resultado da sinistralidade, ou seja, na relação entre receita e despesa de cada operador? O primeiro ponto, né, que é fundamental a gente entender o impacto dele na operação, é a gestão das equipes, né, dos processos e do conhecimento. Porque o conhecimento que as pessoas trazem consigo, do que eles aprenderam no seu processo de formação e graduação e na sua experiência profissional, associado a uma gestão dos processos que organizam como que cada singular
vai trabalhar os seus processos assistenciais, vão trazer um resultado direto. Portanto, conhecimento é o primeiro pilar importante para a eficácia operacional de qualquer organização. O segundo ponto, que nós vamos hoje abordar com maior profundidade, tem a ver com os sistemas operacionais de regulação. Como é que funciona, utilizando tecnologia, tanto no processo de autorização, quanto no processo de certificação e elegibilidade das pessoas, na importação de contas médicas e no seu processamento e suas regras, e os processos de auditoria automatizados. Isso tudo gera um conjunto de dados dentro desse processo de avaliação das contas que, armazenados e devidamente analisados, podem orientar a gestão a essas equipes que detêm o conhecimento do negócio, a tomada de decisão mais objetiva no seu dia a dia do trabalho e conforme as metas que a organização define na sua metodologia de governança. Mas existem também estratégias que são diretamente relacionadas aos custos assistenciais. Eu já abordei isso na sessão anterior, onde nós podemos ter desde estratégias relacionadas à equipe de auditoria, ao seu modelo de regulação, de autorização, de auditoria concorrente e de auditoria de contas, além do seu modelo de constituição, gestão e organização da rede e da oferta de serviços, além do seu modelo de avaliação de desempenho desta rede, a sua distribuição geográfica e o padrão de consumo dos seus clientes nessa mesma rede, e, por último, pilar, na questão estratégica dos custos, o seu modelo de negociação, como você gerencia suas tabelas, seus pacotes, dentro do processo autorizativo. E, por último, a gestão dos produtos, porque é pela venda dos planos de saúde que a receita chega na operadora, e o que foi prometido na entrega ao cliente é que é a demanda dele no dia a dia. Então, no processo de gestão de produtos, se eles são regionais, estaduais, nacionais, você vai ter impactos distintos na sua operação, considerando, por exemplo, que aquilo que está dentro do seu território, que você não tem que comprar de alguém, que você compra de alguém que está sob a sua gestão direta, vai ter um resultado. E aquele que você compra indiretamente o serviço por gestão de outro operadora, vai ter um outro resultado. Bom, considerando isso, eu quero reafirmar aqui a questão da importância dos dados. Toda a sua operação gera dados, e não é necessário que o sistema de informação seja extremamente avançado. Uma visita que uma enfermeira, que um profissional médico auditor ou um fisioterapeuta auditor faz aos pacientes dentro de um hospital ou dentro de uma unidade prestadora de serviço, já gera dados os quais serão trabalhados por este profissional para sua tomada de decisão ali. Mas imagine o conjunto de dados que nós temos do dia a dia, do processamento dessas guias e desses dados que as operadoras todo mês usam para pagar. Existe uma riqueza muito importante nesses dados, e você trabalhar os dados em forma de categorizá-los e deixá-los disponíveis para que as pessoas possam, no dia a dia, utilizá-lo para a tomada de decisão, é extremamente importante. E, para isso, a gente recupera essa lâmina em que a gente tenta dar uma lógica no processo da informação e do conhecimento. Cada registro de dado, e eu tenho usado esse exemplo de 1,1 metro, ele pode significar várias coisas. A gente apenas sabe que é uma medida, que é um tamanho. Quando eu associo a este dado uma categorização dizendo que esse 1,1 metro é de altura, eu já posso estabelecer que isso pode ser humano, que isso pode ser um edifício, que isso pode ser um prédio. Quando eu associo a esse dado uma idade de 12 anos, e ainda digo que é do sexo masculino, a medicina utiliza um raciocínio lógico de aprendizado para dizer se isso está dentro de um parâmetro de normalidade ou de anormalidade para aquela idade, para aquele sexo, aquela estatura.
Quando você olha esse desvio, é que você tem os pontos de atenção. Então, isso já gera o quê? Informação, que é dada de uma forma lógica. No modelo assistencial, você tem um outro fator determinante, e no modelo gerencial também, que é como conhecimento, a expertise de quem está olhando para essa informação vai tomar uma decisão. Neste caso clínico especificamente, é se essa criança tem a estatura adequada ou não para a idade dela e se ainda existe chance, tempo na faixa etária dela, com a adolescência dela crescer. Imaginem isso num desempenho sobre média de diárias utilizadas para uma cirurgia. É a mesma coisa. Então, esse modelo da gestão de dados, que vai ser enriquecido pelos 2 próximos palestrantes, ele é fundamental na gestão da sinistralidade. O que nós chamamos hoje de gestão de sistemas operacionais de regulação, né? Nós temos autorizadores de procedimentos que podem ser automatizados ou individualizados, ou seja, demanda avaliação de um profissional para autorizá-lo ou não. Um identificador de elegibilidade do seu cliente, que aí nós temos as diversas formas de biometria, cartão, contrassenha, e aí existem várias formas de se fazer isso. Segundo, você olhar para as contas médicas que estão chegando e avaliar o risco, ou seja, existe alguma forma de eu olhar isso, seja comparando entre as guias que podem ser padronizadas e semelhantes, ou se existe na minha história uma tendência de um determinado procedimento vir associado a mais diárias de internação ou utilização de terapia intensiva em um determinado prestador, como é que eu vou reagir isso e distribuir isso para a minha auditoria, para a verificação? Ou a cobrança de uma diária fora de um pacote pode automaticamente ser discutida? Isso são fatores importantes em que os sistemas operacionais melhoram a eficiência da nossa operação. Sempre observando, né, eficácia e eficiência, ou seja, ele foi atendido ou ele teve o seu acesso recusado. Mas esse serviço prestado, ele entregou o resultado esperado? Né? Nós nem estamos aqui ainda falando se ele é custo-efetivo. Nós estamos falando se existe a entrega do serviço, se houve o acesso e qual foi a qualidade desse acesso e a entrega dada a essa pessoa durante o seu processo assistencial. Segundo ponto, a equipe de campo. Quem tem equipe de campo avaliando prestadores estratégicos dentro dos hospitais ou visitando o paciente, como que é a resposta, a conectividade dessas pessoas e quais dados ela recebe de input para que ele gere um output de resposta sobre aquele paciente que ele está visitando naquele momento. Pode ser alguém com um pedido de cateterismo dentro de um hospital agora. E como que toda essa operação é armazenada e se eu tenho ou não, se necessito ou não de inteligência artificial, algoritmos que vão buscar na minha base de dados respostas em que diminua a necessidade de uma operação individual nessas guias. Outro ponto importante dessa jornada e que a gente pode trabalhar de forma mais organizada com os nossos sistemas é identificar os riscos de um percurso. Como que esses riscos são atribuídos? Geralmente eu tenho o risco da pessoa, ou seja, o paciente ele tem uma idade e ele pode ter uma doença. E o paciente ele pode ser mais jovem do que o outro e não ter nenhuma doença subjacente. Portanto, uma pneumonia num jovem sem doença e uma pneumonia num idoso que tenha, por exemplo, um diabetes, a chance da permanência aumentar e da necessidade de mais tecnologia e que vai gerar uma agregação de custo é maior no outro paciente. Portanto, como eu uso a informação para direcionar o trabalho da minha equipe para ela ser mais objetiva, né? E para tal, é importante ter um conhecimento de desempenho do seu prestador de serviço, né? Você tem mais risco em um local ou outro. O pronto-socorro de um hospital interna mais ou menos do que o outro pronto-socorro. Um determinado plantão de uma maternidade faz mais cesariana ou não, e essa cesariana gera ou não mais internação em UTI.
e por aí vai, a partir do conhecimento do negócio, a estratégia de trabalho. Implantar, então, metodologias que utilizam a formação em estatística, epidemiologia e demografia, para você, inclusive, clusterizar, ou seja, criar agrupamentos que são mais semelhantes entre si, mas mais distintos entre um agrupamento e o outro, é uma forma de você avaliar prestador, profissional ou cliente. Mesmo numa gestão de cooperados, onde você, por exemplo, pode ter um conjunto de ortopedistas dentro da sua cooperativa e o perfil de trabalho deles na cooperativa pode ser distinto. Então, eu posso, na hora que eu definir um cluster sobre tipo de produção, identificar que alguns ortopedistas fazem mais consulta e exame, e outros trabalham mais de pronto atendimento, e qual desses realiza mais cirurgia ou não dentro de um determinado hospital. Para tal, eu posso, em cima de toda essa informação, gerar, né, inputs para as equipes que estão na linha de frente da autorização, da auditoria de contas, da auditoria ou da equipe de processamento de contas sobre o risco. E por que isso tudo é muito importante? Eu trago aqui, por exemplo, um dado publicado pela ANAP, em que a gente pode observar o acompanhamento ao longo de 4 anos da taxa de conversão de pacientes do pronto atendimento que se transformaram em internação. Mas vamos lembrar que o pronto atendimento tem um volume muito alto. Quando a gente olha os dados dos pacientes que receberam alta do hospital, você vê uma outra informação que é próximo a 50% de todas as altas hospitalares foram oriundas da urgência e da emergência. Então, a urgência e emergência que atende o seu paciente, não só a taxa de conversão, mas o quanto que esses convertidos em internação representam no total do faturamento de um hospital, vai te dar uma ideia de como você acompanhar, classificar, identificar o risco de uma operação de pronto-socorro em um hospital. Por outro lado, como eu já havia falado, no outro dado da ANAP, vejam que é a média de permanência conforme a faixa etária. Então, vocês podem observar que, à medida que avança na idade, o tempo de permanência aumenta. Sim, você pode ter riscos de comorbidade, mas esta justificativa por si só merece ser comparada, porque isto é média. Se isto é média, eu tenho gente que ficou muito mais tempo que isso e gente que ficou menos tempo do que isso. E é importante que você conheça, quando você trabalha com média e com desvios, qual o nível que você vai estabelecer como nível de risco da sua operação de monitoramento dentro da sua sinistralidade. Eu vou deixar para a nossa discussão mais adiante, vou passar a palavra, retornar a palavra para a Amanda e dizer que, mais uma vez, eu reforço, toda a travessia ela é perigosa, né? Mas é nela que vivendo essa travessia é que nós vamos alcançar, aprender e buscar os nossos resultados. Obrigado, Amanda. Eu que te agradeço, doutor. Sempre muito boa a sua apresentação. Obrigada por compartilhar com a gente. Pessoal, e lembrando, enviem suas dúvidas e comentários aqui no chat, e daqui a pouquinho nós abriremos para responder as perguntas. E quem ficar até o final garante certificado, basta preencher o formulário que nossa equipe deixou aí no chat. E você já sabe, né? Se tiver interesse em conhecer o nosso pacote de soluções para a gestão de sinistralidade, permaneça no link após o encerramento do evento, que a nossa equipe de negócios vai abrir uma sala de bate-papo exclusiva. No menu do Zoom aqui, tem a opção Salas Simultâneas. É só clicar, depois do encerramento do evento, escolher a sua região e qualquer dúvida pode nos chamar no chat. Vinícius, minha pergunta agora é para você. Como fazer o controle da sinistralidade no faturamento das contas médicas? Pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, boa tarde mais uma vez, vamos lá. Agora o desafio fica cada vez maior, né? Após a apresentação do Dr. Sérgio aqui, bastante esclarecedora. Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei aqui. Bom, pessoal, vou passar para vocês aqui, então, a forma que a gente trata, que é a questão da gestão da sinistralidade no faturamento.
Antes aqui de começar aqui, na verdade, trouxe esse primeiro slide para a gente ter um pouco de noção da dimensão dos números que nós estamos falando do processamento que a gente exerce aqui na Unimed BH. Então, que são dados anuais, né, dados de 2021. Nós realizamos aqui 5,8 milhões de consultas eletivas em 2021, 1,7 milhão de consultas de urgência, 32,3 milhões de exames e terapias sequenciais, e 154 mil internações. Todos esses itens de produção assistencial, eles representam cerca de 60 milhões de linhas de produção. Então, quando eu falo esse número, a gente pensar numa internação. A internação, eu tenho o cirurgião, o auxiliar, o anestesista, eu tenho uma órtese, uma prótese, o material, o medicamento, diária, gabarito, enfim, toda a composição dessa conta e de todo esse volume de produções representam 60 milhões de linhas de produção. Então, daí o nosso desafio é a necessidade de ter um processo realmente bem automatizado. Se a gente falar como acontece o nosso faturamento hoje, nós temos os consultórios, né, dos nossos médicos cooperados, então é um sistema próprio que a gente desenvolveu. O nosso sistema ele permite todo o processamento automático, então o médico ele faz todas as requisições que ele precisa, o atendimento do cliente, e esse sistema faz toda a validação online. Ou seja, se o cliente, por exemplo, ele tiver alguma carência, estiver com alguma cobertura parcial temporária, enfim, não estiver ativo, assim como a permissão do médico fazer a consulta, fazer alguns exames, tudo isso é retornado online. Isso evita aquela questão de glosas, enfim, de atendimentos indevidos, de qualquer espécie de contestação que a gente possa ter. Nas unidades próprias, nós temos os nossos núcleos, que também têm consultórios, né, que funcionam dessa mesma forma, então o sistema faz toda essa validação online, o cliente passa a sua carteirinha, coloca a sua biometria, e o processamento já é feito online dessa validação dessas regras. Com relação ao PA, o PA a gente está no modelo híbrido no momento. Hoje nós já estamos conseguindo faturar 41% de todo o movimento de PA das nossas unidades próprias de maneira automática. Foram desenvolvidos aqui o web service, né? Conexões entre o sistema, entre a parte do prontuário eletrônico, entre o sistema de gestão hospitalar, com o sistema de gestão de processamento dessas contas, e a gente consegue ter esse processo automático. Esse processo a gente está numa rampa de evolução. O restante é faturado, né, via arquivo XML no padrão XDNS. Assim como as contas de internação, no momento também estamos trafegando 100% delas no padrão XML também, mas também com vias aqui de conseguir evoluir para a automação também desse processo. Na nossa rede credenciadas, nossas clínicas, o processo também funciona de forma automática, com as regras aplicando de forma online. Os hospitais e os laboratórios, eles fazem um faturamento, né, no padrão X também, no formato XML. E nesse momento, obviamente, eu vou passar aqui, a gente tem já uma série de validações no momento desse faturamento. Temos aqui o processo que a gente chama de intercâmbio, né? Tem os arquivos de PTU, são os protocolos de transação entre as Unimedes, é o layout padrão, né, do sistema Unimed. Então, nós temos o cliente recebido, que é o cliente de outras singulares, que é atendido na nossa área de atuação. A gente faz toda a espécie do faturamento, vem da nossa rede credenciada, rede própria consultórios. A gente gera o arquivo PTU para fazer a postagem, né, para fazer a transação para singular de origem responsável por esse cliente. Assim como o cliente transferido, que é o nosso cliente sendo atendido em outras praças de outras singulares, a gente também recebe o arquivo PTU, importa no nosso sistema e todo o processamento acontece também de forma automática. Esse é um processo muito importante, que isso é um fator decisivo para o nosso modelo de regulação. Então, 100% do nosso processo de faturamento ele é eletrônico. Hoje a gente não trafega nenhuma conta em papel, nada entra de forma manual. Isso ajuda muito o nosso processo. Nós temos hoje cerca de 1.400 regras de negócio, que elas são processadas pelo sistema. Então, são sistemas que na ponta ele já faz uma varredura de 100% ou parcial dessas regras, dependendo do ambiente, se é consultório, se é um PA, se é um hospital, e durante o processamento as demais regras são validadas, tudo de forma automática.
Temos aqui um processo também bem estável nosso, que a gente chama de validação da elegibilidade do cliente e do prestador. Hoje, quando o cliente vai fazer um atendimento nosso, na nossa área de atuação, a gente pede a validação biométrica desse cliente. Então, hoje temos a validação biométrica digital e estamos também em alguns ambientes já com a validação biométrica facial. Assim como nos prestadores ambulatoriais, a gente consegue fazer uma validação e certificar de qual unidade está vindo o atendimento. Então, se eu tenho uma clínica que tem, por exemplo, 10 unidades aqui na nossa atuação e só 8 são credenciadas, eu consigo, por esse sistema, por essa tecnologia nossa, saber de qual unidade está vindo o atendimento e garantir, então, que é um cliente nosso ativo, Unimed BH, e que é um prestador que tem o contrato e está credenciado da forma correta pela Unimed BH. Hoje, cerca de 95% de todos os atendimentos nossos, consultório, ambulatório, internação, PA, todos os atendimentos, 95%, nós já temos essa validação, essa elegibilidade do cliente e do prestador. Também temos um processo que a gente vem avançando muito nos últimos anos, que é com relação ao processo de autorização. Então, hoje, nossa autorização de todas as requisições que são feitas, tanto em ambiente de consultório, ambulatório, PA hospitalar, 97% das autorizações são processadas de forma automática. Então, nós temos aqui o nosso sistema, que tem as regras de negócio, e também, nos últimos anos, estamos avançando bastante nos algoritmos de inteligência artificial. Então, com esses algoritmos, a gente consegue também fazer um aprendizado contínuo. Então, o algoritmo ele consegue, com a base de dados, ele estudar qual que é o comportamento, qual que é a tomada de decisão do nosso auditor, e aí, de acordo com o nível de confiança estabelecido na cooperativa Unimed BH, a gente consegue processar essa autorização de forma automática também, conseguindo aí gerar uma satisfação melhor para os nossos clientes, né, no tempo de resposta à autorização, conseguindo aqui fazer uma validação de forma padronizada, né, bem robusta. Conseguimos também fazer a questão de redução do trabalho operacional da nossa equipe de auditoria. E eles conseguem, obviamente, dessa forma, ter o foco naquelas contas de uma complexidade e de uma avaliação realmente necessária do auditor. E ainda assim, esses 3% que são encaminhados para o auditor, o nosso sistema faz toda uma validação já de uma grande camada de regras e, ao final, é encaminhado para o auditor a avaliação dessas contas já com mensagens, com customizações, falando aonde que ele tem que olhar, qual que é o item que ele tem, realmente uma guia mais complexa, com mais itens, a gente aponta quais são os itens mais complexos que, de acordo com nossas regras, merecem ser avaliados, né? E, além disso, temos também questões de informações clínicas, vários procedimentos que tem DUT, né, nossa diretriz de utilização. Enfim, a gente, no momento de autorização, já faz a coleta dessas informações clínicas para que todo o processo do auditor seja feito de forma mais rápida aqui e mais precisa. Também avançamos bastante na questão da solicitação eletrônica. A maior parte aqui dos nossos pedidos eletivos, né, a grande maioria deles são de forma eletrônica também. Então, no momento, a gente já consegue fazer uma validação de todas as regras de negócio, a questão de carência, da pertinência daquele atendimento, daquela solicitação para aquele cliente, assim como ficar com todo o registro da nossa base de dados e ter ter possibilidade de gerar estudos e informação com base de todo o histórico de requisição nosso. Temos aqui também um avanço. Desde 2017, nós começamos aqui com a questão do processamento diário. Então, hoje, nossas contas são faturadas, nós temos um processo ligado 24 horas de validação dessas regras de negócio, dessas 1.400 regras de negócio que eu mencionei para vocês. Então, a gente consegue tá o dia inteiro fazendo a validação dessas contas. Após a validação, o sistema, a maior parte, já consegue gerar glosa automática, então o sistema já fala que é uma inconsistência ou que aquela conta está apta para o pagamento. E algumas contas que a gente precisa de uma avaliação do auditor, a gente encaminha para a auditoria também, com uma customização, com a mensagem para deixar mais claro e mais fácil ali a atuação do nosso médico auditor. Também conseguimos avançar aqui no acesso eletrônico ao prontuário, né, de acordo com todos os critérios da legislação geral de proteção de dados dos nossos auditores, né, para fazer avaliação, e fazemos a precificação, a valoração diária também. Então, uma conta que entrou hoje, eu processo ao longo do dia, ao final do dia eu precifico, no dia seguinte eu já sei
é o preço, o valor de cada um desses atendimentos. Todos esses dados são armazenados no repositório de informações nosso. A gente tem repositório de informações estruturados e não estruturados, que a gente consegue fazer aqui uma série de validações que eu vou estar passando aqui também na sequência. Com relação ao processo de monitoramento nosso, então, com base em todo esse processo, nessa camada de informações nossa estruturada, nós conseguimos hoje aqui na nossa superintendência, nós temos cerca de 40 painéis. Esses painéis são de temas diversos, como, por exemplo, eu tenho um painel que me fala toda a questão do movimento do PA, movimento de internação. Eu consigo categorizar uma internação entre clínica, entre obstétrica, entre psiquiátrica ou cirúrgica. A gente consegue fazer uma avaliação de exames, de honorários, qual exames que está com a curva, a curva fora do seu padrão, entrar no requisito, fazer todos os filtros e o detalhamento, entrar no nível do item, e esses painéis têm atualização automática. Isso traz um ganho enorme, porque o usuário final que vai tomar a ação, vai tomar a decisão, ele não precisa mais de pedir uma informação para a área de informação, né? Enfim, pedir uma requisição lá, esperar que a equipe gere toda a informação, e o tempo a gente sabe que é muito importante. Então, os painéis, tem painel que carrega uma vez por mês, tem painel com uma vez por semana, por dia, e temos até painéis que carregam 3, 4 vezes ao dia. Então, tem mais, praticamente a cada 3, 4 horas o painel tem uma carga nova, de acordo com a utilização dele. Também avançamos aqui no sistema que a gente chama de alertas. Como eu falei no início da minha apresentação, nós temos aqui cerca de 60 milhões de linhas de produção por ano. É humanamente impossível da gente conseguir avaliar todas essas linhas e identificar nossas oportunidades de melhoria, né? De regulação e de melhoria em todo o processo. Então, esses alertas, nós temos hoje cerca de 240 alertas, além dos painéis nas nossas 1.400 regras, que esses painéis, esses alertas, eles percorrem todas essas 60 milhões de linhas, obviamente, sendo um ano, ele faz isso diariamente, e menciona para a gente, ele dá o alerta só daquelas condições que tem pontos de atenção. O conceito nosso de alerta é realmente não repetir o problema. A gente viu algum problema, oportunidade de melhoria, a gente cria um alerta para cercar aquilo, que aquilo nunca mais ocorra. E esse alerta roda diário. Então, minha produção entrou, ela processou, valorou. Amanhã, se tem alguma inconsistência, eu já sei o que eu tenho que olhar. Então, o sistema nos direciona esse olhar, economizando tempo aqui, otimizando e deixando bem mais eficiente o processo. É um alerta, eles são um sistema bem fácil de implementação, então não tem aquele processo, às vezes, de envolvimento de TI, área de negócio mesmo, nós fazemos isso, então não precisamos de todo um escopo, uma definição, enfim, um tempo grande de implementação. Ele tem um envio automático do setor responsável, então esse alerta ele gera um e-mail e ele envia para a pessoa, para o setor responsável, e mais importante de tudo, a gente tem um processo. Não adianta nada ter esse tanto de informação, esse tanto de alertas, se não tiver um processo para garantir a execução. Então, esses alertas também eles ficam numa ferramenta nossa. Nossa ferramenta, a gente tem todo o registro, então o usuário que é responsável por avaliá-lo tem que fazer o registro nessa ferramenta, e a partir daí gera-se um plano de ação, que seja uma nova regra, um plano de auditoria, enfim, algum ajuste necessário no processo. E aqui é muito importante também a questão de equipe. Nós temos que ter uma equipe robusta para dar conta de cuidar de todo esse processo. Então, hoje aqui nós temos uma equipe que cuida da operação do dia a dia, então da questão de todas as parametrizações do sistema, de todas as regras de negócio, enfim, as permissões e os valores que a gente pode ser feito. Uma equipe que cuida do faturamento de todos os atendimentos às nossas unidades assistenciais próprias, e uma equipe que cuida de todo processamento. Então, esse time cuida da operação, de processar, separar o que é dólar, usar para pagamento e fazer a valoração. Também temos uma equipe que identifica todas as necessidades de negócio. Então, temos obrigações regulatórias, vindas da ANS, da Unimed do Brasil, enfim, o que a gente vai fazer para ajustar nosso sistema, para deixar nosso sistema sempre de forma online, sem eventos manuais, que a gente consiga processar tudo na nossa base de dados, que isso para a gente é muito importante. Temos aqui novos modelos, enfim, vamos criar um modelo novo de remuneração. Temos o modelo Fee for Service, tem remuneração por pacotes, por gabaritos, por eventos clínicos, por DRG. Então, tenho também que preparar meu sistema para estar apto
para rodar esse processamento. Essa equipe, então, faz toda a liderança e conduz a implementação, avaliando o impacto em todas as camadas e setores da empresa. E, muito importante, temos uma equipe que cuida do monitoramento. Então, nossas regras, elas continuam aplicando com a mesma efetividade? Alguma regra aumentou a aplicação, reduziu a aplicação, alguma coisa que eu tenho que estudar? O nosso curso assistencial, como que o nosso curso se está comportando? Qual linha, tem alguma linha que teve algum aumento, alguma utilização que mereça uma avaliação específica? Internação, PA, enfim, algum exame específico, alguma coisa, alguma atuação, alguma especialidade, algum segmento? E temos aqui o avanço também nos algoritmos de inteligência artificial, que nos apoiam bastante em identificar padrões de comportamento. Então, a gente consegue rodar aqui vários milhões de linhas de produção para que a gente consiga identificar os padrões e os desvios, assim como fazer automação de processos, né, para liberar a equipe para outras atividades mais analíticas. Bom, pessoal, foi esse material que eu preparei para compartilhar com vocês aqui, contando um pouco do nosso processo, como que ele é executado. Obrigado. Eu que te agradeço, Vinícius. Pessoal, e não se esqueçam de preencher o formulário que nossa equipe deixou aí no chat para garantir o seu certificado de participação aqui no evento. E, é claro, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no chat que já nós vamos abrir para as perguntas. Nelson, todos os dias as operadoras de saúde geram uma série de dados, né? E é possível transformá-los em informações capazes de contribuir para a gestão da sinistralidade? Boa tarde, Amanda. Prazer mais uma vez estar falando com todas as pessoas aqui. E eu acho que o Vinícius falou que é difícil falar depois do Sérgio, é mais complicado ainda falar depois do Sérgio e do Vinícius, né? Porque a Unimed BH tem um dado bastante estruturado, onde extrair informação lá às vezes é menos moroso do que em outras operadoras, porque tem realmente uma boa estruturação. E a ferramenta que eu pretendo apresentar hoje, abrindo a apresentação aqui agora, então eu vou trazer uma fala sobre uma ferramenta que se chama CIG, que é uma ferramenta de apoio à gestão assistencial e de sinistralidade. Fazendo o gancho aí com a fala do Sérgio e do Vinícius, o que as operadoras de saúde têm são muitos dados assistenciais, muitos dados de saúde. E o principal ponto que é necessário para essas operadoras é transformar o dado em informação qualificada. Só que esse processo muitas vezes é moroso, muito complexo, né? E acaba comprometendo às vezes uma tomada de decisão, às vezes a informação chega tarde, e às vezes você perde a oportunidade de fazer ações ágeis em relação à redução da sinistralidade. E é por isso que eu estou trazendo uma ferramenta nova chamada CIG, e que ela faz todo o trabalho de transformação de dados e traz a informação qualificada de forma ágil. Como que a gente vai falar sobre o CIG? O que se trata o CIG? O CIG é um algoritmo que classifica processos hospitalares e ambulatoriais a partir da consolidação de contas pagas e da padronização de procedimentos, doenças e etc. O que está embarcado, gente, nessa fala, nessa frase de 3 linhas aí, não é pouca coisa dentro do CIG. São 15 anos de experiência trabalhando com dados da Unimed BH. São 15 anos entendendo como é necessário consolidar contas de pagamento e padronizar essas informações. Eu vou falar um pouco mais delas adiante. Mas o CIG traz esse conceito. E o CIG te dá uma informação ágil, porque ele apresenta os resultados dentro de uma estrutura análoga à da CID-10, são 22 capítulos, muito similares aos da CID-10, porém embarcando dentro os procedimentos CBHPM. Por que eu falo que essa é uma estrutura possível? Tá? Quando a gente abre à esquerda a tabela de CID-10, deixa eu buscar aqui o apontador a laser, né? Então a gente tem aqui à esquerda a tabela de CID-10.
E a gente observa, por exemplo, que o capítulo 6 se refere a doenças do sistema nervoso. Quando a gente vai na CBHPN, há um conjunto de procedimentos na CBHPN referente a procedimentos no sistema nervoso. Você pode procurar aqui também no capítulo 11, por exemplo, doenças do aparelho digestivo na CID-10. E você tem procedimentos do sistema digestivo, no sistema digestivo e anexo na CBHPN. Então, é possível, seguindo uma mesma lógica de 22 capítulos da CID, incorporar os procedimentos junto às doenças, né, na estrutura anatômica da CBHPN. É lógico que algumas adaptações são necessárias, não vem o caso aqui agora, mas, em geral, segue esse padrão. E como que o CIG trabalha? Primeira coisa, tenho em mente que o CIG faz é trabalhar o que constitui um atendimento. Quais as guias de contas pagas que constituem um atendimento. Imagine uma internação onde a pessoa está há vários meses, ou às vezes há vários anos internadas. São dezenas, centenas, às vezes milhares de guias para um único atendimento. Né? E muitas vezes essas guias não estão consolidadas, você não consegue entender aquilo como um único atendimento, porque o prestador dá uma alta administrativa, gera uma nova guia, sem que necessariamente haja vínculo entre uma guia e outra. Então, o CIG embarca nele um conhecimento de consolidação dessas guias, e isso foi construído ao longo de 15 anos de conhecimento. Tá? Só para vocês terem ideia, é um algoritmo que carrega mais de 4.000 linhas de código. Uma vez que o CIG consegue identificar as guias que constituem um atendimento, ele vai partir para um outro processo que é entender o conteúdo das guias. O conteúdo das guias em termos de padronizar e converter as descrições e os códigos. Imagina que você tem uma série histórica mais longa ou uma série de outras situações onde na guia você tem informações que podem estar com a tabela sendo informada CBHPM, pode estar na tabela AMB, pode estar CBHPM 2012, CBHPM 2016, AMB 90, 92. Você pode ter códigos próprios, códigos de pacotes específicos, dependendo da operadora. Então, o CIG também embarca nele o conhecimento de traduzir esses dados e padronizar eles para que a informação fique qualificada. A partir disso, você vai migrar no CIG para classificar o atendimento, o que também não é trivial. Né? Classificar o atendimento implica, por exemplo, mundo afora, a gente conhece vários algoritmos que classificam atendimentos de internação, por exemplo, como o DRG, o HRG, no caso do atendimento ambulatorial, o ACG. Tá? E o CIG ele faz esse processo também, respeitando uma lógica médica. E o que ele traz para você? Por exemplo, a classificação de uma cesariana. Ele te informa, olha, esse atendimento é uma cesariana. Mas ele não te fala apenas isso. Ele fala cesariana simples ou cesariana com complexidade intermediária ou cesariana de alta complexidade. E como que o CIG consegue resgatar essa informação? Via procedimentos associados. Imagina uma cesariana que junto traz com ela uma laparotomia, uma laparoscopia. Ele entende que é uma cesariana com uma complexidade intermediária. Além disso, se outros procedimentos ainda forem agregados àquela cesariana, ela pode se tornar uma cesariana de alta complexidade. Não obstante, a gente observou também que alguns dados de CID são bem registrados no seguinte sentido. CIDs graves tendem a ser melhor registradas do que a maioria das CIDs. Então, uma cesariana em que a pessoa teve um processo de sepsemia, um processo de hemorragia, entrou em coma, essa CID tende a estar declarada. E o CIG entende essas CIDs graves como uma CID que atribui complexidade ao evento. Então, você teria uma cesariana de alta complexidade se o paciente veio a ter um problema de hemorragia, um problema de sepsemia e por aí vai. Na mesma linha, o CIG também classifica os atendimentos ambulatoriais e ele usa a prerrogativa de vasculhar a base, incluindo a de internações, para trazer uma informação mais qualificada. Por exemplo, imagina que o paciente está fazendo uma quimioterapia lá no ambulatório. A princípio, a informação que está lá é quimioterapia e pronto. Mas o CIG vê que aquela pessoa, cerca de 1 mês, 2 meses antes, fez uma cirurgia de retirada de mama ou de retirada de próstata, onde consta uma CID de câncer de mama ou de câncer de próstata.
Então, ele entende que aquele atendimento ambulatorial que está sendo feito agora de quimioterapia refere-se provavelmente a um atendimento de câncer de próstata ou de mama, a depender do que ele encontrar no histórico do paciente. E ainda, para alguns medicamentos oncológicos, a gente também já está chegando no ponto de ler bulas de medicamento para entender que tratamento está sendo feito ali, porque às vezes não tem um histórico de cirurgia prévia, mas você pode ver que, pelo medicamento, o paciente está fazendo um tratamento de quimioterapia por câncer de pulmão, via ler bulas de medicamento. Tá? Então, na área de quimioterapia, a gente já tem um pouco esse avanço. E aí, uma vez tratado o dado, classificado o atendimento, a gente pode traçar os perfis de saúde dos pacientes, sejam eles pacientes individuais ou mesmo empresariais. Uma vez que você traçou o seu perfil e tem seus dados qualificados e devidamente classificados, você pode entrar nos seus macros processos, como o Vinícius já deu uma aula aí para a gente sobre várias oportunidades de trabalhar com esses macroprocessos. Por exemplo, auditoria, tendo o CIG em vista, você consegue acompanhar diferenças de permanência, diferenças de mortalidade, excesso de utilização de CTI. Teve uma oportunidade que a gente sinalizou para um cliente que havia um prestador numa determinada cidade que mandava mais de 70% dos pacientes de cirurgia bariátrica para o CTI e que o esperado não seria mais do que 2%, 3%. Então, você sinaliza de forma bem prática via CIG que aquele cirurgia bariátrica tem um percentual esperado de CTI e quem estiver fora, ele vai sinalizar rapidamente. Do ponto de vista de rede também, você pode usar o CIG para traçar parâmetros de negociação junto à rede prestadora. Você pode trazer subsídios ágeis para a composição de pacotes. Recentemente, a gente trabalhou com pacotes de cesariana como uma proposta de análise rápida e foi fácil identificar com o CIG que, por exemplo, pouco mais de 50% do custo de uma cesariana é com honorário, 30% é com diárias, 10% com materiais e medicamentos e o restante com taxas e por aí vai. E é possível ver a composição do que constituem esses itens dentro de um pacote com o CIG. E aí a gente pode acompanhar também a rede prestadora por esses indicadores já selecionados, elaborar critérios de qualidade da rede prestadora, como o Vinícius já sinalizou também em várias oportunidades aí. Intercâmbio, que também é uma dor de muita operadora, porque o dado de intercâmbio ele é ainda menos estruturado, né, do que geralmente os da rede direta, mas o CIG consegue resgatar bastante essa informação e qualificar o dado, transformando isso em informação ágil. Outro caminho que o CIG permite às operadoras seguirem é a questão de mapear o percurso assistencial. Você pode mapear clientes de risco, referenciar a rede para esses clientes, traçar estratégias de acompanhamento de grupos de clientes, como o Sérgio também mencionou na apresentação dele. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui. Um dos clientes sinalizou para a gente que tinha mais de 70 empresas e ele não sabia muito bem por onde começar o gerenciamento dessas empresas. E a gente clusterizou essas empresas via perfil de CIG. Então, a gente observou que havia empresas que tinham perfil com clientes mais jovens do sexo feminino, que demandavam mais atendimentos relacionados a ultrassom, ressonância, parto, cesárea, etc. Enquanto havia outro grupo de empresas que tende a ter público com idade mais avançada, acima de 60 anos, e por isso demandando assistências relacionadas a problemas ortopédicos, cardiovasculares e neoplasias. Então, as 100 empresas as 70 empresas viraram cerca de 7 ou 8 grupos com seus perfis delineados, permitindo um acompanhamento mais ágil para essa operadora. Outra linha de trabalho, por exemplo, com clientes individuais. O CIG ele permite você identificar clientes com risco de custo potencial mais elevado. Por exemplo, imagina que um paciente tem câncer de útero e você espera que pelo histórico de dados que o CIG analisou, ele espera que ocorram 6 sessões de quimioterapia para tratamento do câncer de útero. E ele identifica um paciente que está na 2ª sessão de quimioterapia. Então, ele sabe que aquele paciente espera-se mais 4 sessões de quimioterapia de câncer de útero para aquele paciente e você consegue
inferir o custo provável com esse tratamento para os clientes que estão em tratamento de câncer de útero, dependendo do momento que se encontra, segunda sessão, quinta sessão, né? Imagina um paciente de hemodiálise, que você sabe que a cada 2 dias ele tem que fazer uma sessão de hemodiálise, você consegue inferir também o custo para esse paciente. Então, com isso, você estabelece um risco, um custo potencial para esse cliente e um risco, né, de alta utilização. Outro case muito interessante que a gente trabalhou para seguros, aqui no caso, Seguros Unimed do Brasil, nesse case específico, eles tinham uma carteira de cliente que era uma sinistralidade extremamente alta, embora eles soubessem que o perfil dessa carteira era de clientes majoritariamente idosos do sexo feminino, que você já espera que o custo seja alto, eles ainda consideravam que estava muito acima do que eles conseguiam compreender, e não sabiam por que isso estava acontecendo. Então, nós rodamos o CIG, traçamos o perfil de cada um dos pacientes que estava dentro da carteira, e o CIG apontou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, tem que priorizar a abordagem de clientes até 15 anos, especialmente do sexo masculino. Por quê? Porque na hora que a gente olhou o perfil desses clientes, eles eram de alto custo, eram poucos clientes, numa carteira de 10 mil eram cerca de 60, 70 clientes, mas que tinham transtornos, em geral, transtornos no sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, paralisia cerebral. Então, o custo contínuo daqueles pacientes e era muito alto. E com isso, a operadora entendeu que aquela carteira, que já se esperava um custo alto, estava muito acima do esperado, por causa de um grupo oposto, né? Clientes jovens do sexo masculino, em geral. E aí eles conseguiram organizar o cuidado e aí obter redução do custo desse público. Tá? Como é que as operadoras podem receber esses dados do CIG e os resultados, né? O CIG, como que elas podem receber o CIG? Via dashboards, né? São dashboards personalizados que sinalizam até que conta e que prestador será auditado e o motivo dessa conta está sendo auditada, se é um excesso de permanência, se é um excesso de CTI, se é por reinternação, por mortalidade, por aí vai. Ou você pode receber os dados em um arquivo CSV, onde você, com a sua equipe, pode traduzir os resultados também conforme as necessidades e urgências que vierem sendo apresentadas pela operadora. Claro, contando com apoio, se precisar, da Faculdade Unimed também. Né? Resumo da ópera. Então, o CIG é um produto que recebe dados de pagamento, ele trata os dados, transforma os dados em informação, com isso torna possível detectar desvios e anomalias, traçar modelos de alerta, e aí você pode jogar isso também numa visualização de dados que pode ser via dashboard ou via arquivo CSV. Tá? Com isso, a missão do CIG é gerir dados assistenciais para subsidiar o processo de gestão da sinistralidade. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Nelson. E você já enviou sua pergunta aqui no chat? E chegou o momento da gente tirar as dúvidas com os nossos palestrantes. Lembrando que após o encerramento desse evento, para quem estiver interessado, o time de negócios da Faculdade Unimed vai abrir uma sala exclusiva aqui no Zoom para apresentar as nossas soluções em gestão de sinistralidade. No menu do Zoom tem a opção Salas Simultâneas. É só clicar e escolher a sua região. Vamos às perguntas e eu começo com a primeira. Como as ações preventivas e programas de saúde contribuem para a redução de sinistralidade? Bom, como que a gente... vamos estruturar da seguinte forma, né? Os programas de promoção da saúde e os programas de bem-estar, eles incentivam as pessoas ao autocuidado, à decisão de se cuidar, né? Isso vai desde fazer uma atividade física, a executar, a parar de fumar, por exemplo. Eles têm um impacto a longo prazo, né? Ele tem a ver com como você, ao longo da sua vida, cuidou da sua saúde e como você, à medida que for avançando na sua idade, vai se beneficiar desse tipo de atividade. Lembrando que a atividade física, por exemplo, mesmo assim, atividade física e parar de fumar, sempre terão impacto, mesmo no curto prazo, sobre as pessoas, né? Porque, por exemplo, o parar de fumar, a pessoa vai ter alterações no olfato, vai ter alterações
respiratórias, tendo mais a longo prazo a prevenção de doenças ligadas ao aparelho respiratório. Para a análise do impacto dos programas de promoção da saúde, é importante, na nossa opinião, que a Singular tenha noção de qual é o turnover da sua carteira. Pois ela vai colher resultados num prazo talvez maior do que seja o giro da sua carteira dentro da operadora. Por outro lado, quando você executa ações objetivas com pessoas que já têm uma doença crônica identificada, estabelece acesso prioritário dentro do seu sistema. Prioritário significa desde consultório, a ter um médico que o acompanha, a ter uma retaguarda de telemonitoramento, ou, quando essa doença já causou algum dano, de ter um roteiro, serviços especializados para isso. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, ao longo da vida, em algum estágio da vida, ela desenvolve um acidente vascular cerebral. Na hora que ela recebeu o atendimento, resolveu isso, você tem que reabilitá-la para as atividades no pós-alta, e isso tem impacto direto no resultado. Nós temos dados comprobatórios de quando você tem as doenças crônicas controladas, ou quando você reabilita as pessoas para atividade de vida diária, quando elas têm algum dano, que isso causa um impacto no padrão de utilização de serviços. Obrigada, doutor. Vinícius, e enquanto você apresentava, chegavam algumas perguntas. O Rony, ele perguntou qual sistema que faz validação das regras de negócio, e o Diogo, qual o sistema de gestão utilizado pela Unimed BH? O nosso sistema aqui é um sistema, o Salutares, ele é o nosso CERN, né, o core do nosso processo, é um sistema que a gente fez aquisição da Unimed Campinas em 2003, e desde então nós fizemos diversas customizações de regras nele. Então, ele é um sistema bem customizado, ele é nosso sistema de entrada. Nós temos o Sol, que é uma plataforma, também um sistema que a gente deixa online, né, junto dos consultórios médicos, enfim, de clínicas. E nós temos um sistema nosso, que é um sistema, o UniOffice, é um sistema que faz toda a transação dos arquivos XML no padrão TIS. Mas o core, o CERN, é o Salutares mesmo, esse sistema que nós temos aqui. E o Thiago quer saber se vocês têm monitoramento de fraudes. O processo nosso, como eu coloquei na apresentação, nós temos todos os painéis, nós temos os 240 alertas que eu coloquei, nós temos contas que são encaminhadas para a nossa auditoria ela atua em loco em todos os hospitais avaliando as contas, então nós temos todo esse processo nosso de monitoramento para identificar qualquer oportunidade, qualquer desperdício que ocorra. Então, são esses processos que nós temos hoje. Tem mais pergunta aqui sobre a Unimed BH. Priscila quer saber se vocês possuem regras ou algoritmos para predições de custos e sinistralidade. O que acontece? Nós temos equipes aqui internas, equipes que avaliam essa questão de rol, de INS, então todo movimento que tem de novas tecnologias, né? A gente faz toda a avaliação, enfim, verifica qual a população nossa que está exposta, qual o custo que pode se ter, e nós trabalhamos com a questão de nosso orçamento assistencial. Todo ano nós fazemos uma previsão, né? De acordo com a nossa série histórica, de acordo com o nosso plano de negócio, nosso planejamento, enfim, que a gente traça toda essa previsão de custo para o próximo ciclo. E tem uma pergunta do Lucas. Quando é um beneficiário intercâmbio com frequência na área de ação da Unimed BH, também é realizado a elegibilidade do cliente? Os clientes do sistema Unimed Intercâmbio das Demais Singulares, nós fazemos a validação de elegibilidade, mas, porém, ela é diferente do cliente BH. Porque o cliente do intercâmbio, sempre que ele vai fazer um atendimento, a gente pega a carteirinha dele, seja física ou virtual,
Na hora que ela vai fazer o atendimento no sistema nosso que eu falei que é online, a gente faz uma transação SS, solicitação de comunicação segura. Nós vamos no sistema da Unimed do Brasil, verificamos se aquele cliente está elegível ou não, se aquele cliente está ativo, se ele está em carência. Então, a gente pega as regras que o sistema Unimed e já armazena. Mas agora, a validação de elegibilidade com a questão da validação da biometria digital ou facial, essa a gente faz apenas com os clientes Unimed BH. E o Rodrigo pergunta como que a Unimed trabalha a incorporação de novas tecnologias e seu impacto na sinistralidade. Bom, nós temos uma equipe, né, dedicada à avaliação de novas tecnologias, né? Nós trabalhamos em parceria com a Unimed do Brasil e com a Federação Minas, no sentido de avaliar todas as tecnologias. Não só aquelas em que os nossos cooperados apresentam propostas de incorporação, como aquelas que estão em discussão na Agência Nacional de Saúde, nesse ciclo que a gente chama de rol contínuo, porque ela deixou de incorporar a cada 2 anos e agora é o vencimento de 6 meses da avaliação daquela tecnologia. Por isso nós estamos chamando de contínuo, né? Ele pode, à medida que ele for crescendo, você pode ter sequenciadamente agora reuniões de avaliação de tecnologia. Essa equipe, ela é formada por profissionais de diferentes graduações, nós temos médicos, nós temos farmacêuticos, nós já tivemos economistas, todos eles especializados nesse tipo de avaliação. Todas as tecnologias avaliadas são discutidas internamente e depois são aprovadas dentro do nosso comitê de especialidade. Então, ele gera uma discussão na agência, é direto sobre os trabalhos e os dados. No pedido do cooperado, passa pela avaliação do comitê de especialidade, e aí ele é incorporado ou não essa tecnologia na nossa lista de materiais e de medicamentos. Obrigada, doutor. E tem aqui uma pergunta para o Nelson. Nelson, pelo que eu entendi, vocês utilizam o CID para a clusterização dos dados dentro do sistema que foi apresentado. O problema é que o CID não é uma informação obrigatória nas guias de SADT e consultas. Como vocês contornam esse problema? É uma pergunta do Rafael, da Unimed Rio Preto. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem ciência, claro, de que a CID é uma informação, por vezes, escassa nas bases, né, por não ser obrigatório, mas o CG ele não se vale apenas da CID para fazer a classificação do atendimento, ele também se vale de honorários médicos, né, eventualmente de bulas de medicamento, como no caso da parte de oncologia, que a gente já avançou nessa parte. E ele também se vale do histórico do próprio paciente. Como eu disse, às vezes você vai olhar para um paciente que está no ambulatório, recebendo uma quimioterapia. A princípio, você só tem essa informação, e a CID não está lá preenchida. Mas você consegue, muitas vezes, na guia de internação, que foi feita um mês antes, uma retirada de próstata com câncer de próstata. Então, você infere que aquele atendimento ambulatorial de quimioterapia está sendo feito para tratar um câncer de próstata. Ou você pode, eventualmente, não tendo um histórico prévio, você pode ir numa bula de um medicamento de quimioterapia e ver lá que aquele quimioterápico é usado para tratar câncer de pulmão. E você pode resgatar essa informação da bula do medicamento e falar, é uma quimioterapia para câncer de pulmão. Então, ele lida um pouco com essas ausências de CID, e é igual eu falei também, por exemplo, cesariana, ou uma revascularização, o que for. Se você tem apenas a cesariana, é uma cesariana simples, mas se você tem procedimentos associados, mesmo que na ausência da CID, algo está acontecendo. Então, você tem uma cesariana que foi acompanhada de uma laparotomia, uma laparoscopia, algo aconteceu. Então, ele entende que aquele evento é mais complexo, mesmo não havendo uma CID informando aquela complexidade. E, por fim, as CIDs que, mesmo escassas, a gente percebe, é fácil notar nos estudos, que CIDs graves, as de maior gravidade, elas tendem a ter uma
ser melhor declaradas, serem melhores registradas. CIDs de infarto, de coma, de sepsemia, de hemorragia, e por aí vai. Essas CIDs tendem a estar lá. Tá? E aí isso agrega complexidade ao evento e o CIG consegue resgatar muito dessa informação. Obrigado. Eu que agradeço, Nelson. E tem uma pergunta da Ariete. Evidenciado o custo, sinistralidade do beneficiário ou da especialidade médica, como é realizada a abordagem da sinistralidade junto ao médico prestador? Bom, vamos separar um pouco a palavra sinistralidade, né, do caso paciente atendido por um profissional ou atendido por um prestador de serviço. Né? Primeiramente, como que nós observamos a jornada de um paciente? Né? O paciente, quando ele tem a sua jornada, e quando nós estamos falando da eficácia dessa jornada, nós podemos observar, por exemplo, a frequência em que um evento em que ele busca resolver um problema se repete. Exemplo, você faz uma consulta hoje com um profissional, não resolve o seu problema e amanhã você procura outro profissional. Você vai ver que ele pode ter feito 2 ou 3 consultas para resolver um problema agudo. Vamos excluir a questão da segunda opinião, que a gente vê muito nas especialidades, às vezes, cirúrgicas e que lidam com pacientes mais graves. Vamos olhar os eventos agudos. Você pode observar isso tanto no atendimento eletivo, quanto no atendimento de urgência e emergência, onde você vê que em menos de 7 dias na urgência e emergência, o paciente retornou ou na mesma unidade ou em outras unidades com um problema não resolvido. Eu acho que é importante a gente entender em saúde que, óbvio, que a gente não lida com a certeza objetiva da matemática quando nós estamos atendendo um paciente, mas isso do ponto de vista de custo, aí sim sinistralidade, é a soma do valor em que você pagou para resolver um problema. Se a gente fizer uma similaridade com a forma como a indústria trabalha, né, é como se uma empresa que colocasse um carro no mercado tem que chamar todos os carros de volta para consertar de graça, ou seja, esse custo aumentou para a empresa. No caso de uma operadora, ela pagou mais vezes. E o que ela vai fazer se isso for um cliente corporativo? Ela vai transferir esse custo no reajuste do cliente, da empresa. Isso vai impactar. Então, a frequência com que você tem, que a gente chama de desvios de eficiência, e aí não tem só a consulta. Eu dou um exemplo, repetição de exame, porque não é de qualidade. Por que esse prestador continua na sua rede se você tem cooperados reclamando do exame e pacientes dizendo do tratamento e reclamando via NPS ou tendo que repetir? Isso também é uma forma, porque na sinistralidade impactou uma questão de qualidade assistencial. Então, vamos jogar a sinistralidade para o custo de uma operação, mas a gente tem que olhar os processos em si. Então, um hospital que, ao invés de resolver um problema de um parto normal com 1 dia de internação, ou uma cesárea com 2 dias de internação, ele atende seus clientes com 4, 5, né? Sem ter tido intercorrência no recém-nascido. Esse desperdício na saúde é uma forma de impactar. Este é um ponto. O outro ponto, quando a gente está tratando de pessoas que têm as suas comorbidades, ou seja, como é que você, quando está sendo cuidado de uma doença, e isso está sendo efetivo ou não. Vou dar um exemplo que pode ficar bem claro. O paciente que fica em hemodiálise, nós monitoramos quase 900 pacientes que estão em hemodiálise. A hemodiálise, traduzindo para quem não for da área médica, ela retira o líquido, vou ser bem simplificador do processo, do organismo. Porque, como a pessoa não tem um rim funcionante, ela retém líquido, e isso pode levar, estou sendo novamente reducionista, a crises hipertensivas. Então, a pessoa está na diálise, está fazendo a sua diálise e está toda hora aparecendo no pronto-socorro com queixa de hipertensão, você tem um problema naquela diálise. Aí você olha se aquela frequência é maior nesse serviço e em outros. E aí você começa a identificar que tem um problema no processo de qualidade. E isso pode ser o quê? O tempo em que a pessoa fica na máquina. Então, a gente tem que entender que na prestação de serviço, quando você tem uma questão econômica e a sinistralidade é apenas a métrica desse custo desse atendimento, né?
ela vai impactar tanto no índice da operadora, ou seja, quanto que ela recebeu de receita e quanto que ela gastou, qual é a parte disso que é desperdício e qual a parte disso que é má qualidade da assistência mesmo, e que nós temos que gerir sobre isso. Então, com os prestadores, o diálogo tem que ser transparente, com os médicos também. Às vezes a pessoa não sabe, ela não. Quando que um médico operado no seu consultório sabe que o paciente dele está indo para o pronto atendimento? Então, compete a quem tem esse dado ser transparente com os atores que são responsáveis por esse sinistro. Com transparência. É diálogo primeiro, é informação primeiro, não é glosa, não é retaliação. Você tem que mostrar, identificar as pessoas, geralmente, que a gente observa, elas mudam a curva quando elas têm a informação. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre isso. Obrigada, doutor, pela explicação. Tem uma pergunta aqui também do Fábio. Ele quer saber como são tratados os eventuais conflitos de interesses nos comitês de especialidades para novas incorporações. Obrigado por essa pergunta. Ela, em cima da explicação que eu dei, ela é uma questão importante mesmo. Os nossos comitês, eles têm um quantitativo, né, de cooperados que são daquela especialidade, a não ser que ele seja, por exemplo, um comitê de um processo. Então, por exemplo, nós temos o comitê perinatal, que tem mais de uma especialidade, né? Nesses cooperados, quando o presidente da sociedade respectiva é cooperado, ele tem assento. Se não, a sociedade indica alguém para representá-lo. Todo debate é feito em cima de revisão de literatura e artigo. Tem ata. As pessoas têm que se posicionar formalmente em cima de dados e fatos. E a discussão é sempre saudável. Pode haver divergência, às vezes, com o artigo levado ou apresentado, mas as pessoas trazem suas evidências, a gente discute sobre isso, nós olhamos qual foi a amostra utilizada, se ela mediu efetivamente o desfecho proposto ou é um desfecho secundário do que era esperado. Por exemplo, curou um câncer ou diminuiu o tamanho do câncer? É só olhar os trabalhos. Tem trabalho que fala diminuiu o tamanho do câncer. Isso é desfecho secundário, isso não é o desfecho principal. Segundo, quem produziu o artigo? Qual a relação que essa pessoa tem? O conflito de interesse. Então, nós não temos uma experiência ruim de conflito de interesse à mesa, porque o debate tem que ser feito em cima de evidências médicas. E mais, isso está no estatuto da empresa. Então, do ponto de vista de governança, a cooperativa votou em assembleia, colocou no estatuto que isto é uma forma que a empresa trabalha. E por quê? Isso assegura ao conjunto dos profissionais que, quando houver um item em que a gente tem evidência científica de bom resultado, nós incorporamos independente da Agência Nacional de Saúde. Eu cito exemplos como o ressincronizador, como a válvula por implante endovascular, em que nós estabelecemos, inclusive, os critérios que estão no artigo na hora de sair uma circular de notificação. Obrigada, doutor. E chegou uma pergunta aqui para o Nelson, é do Vitor. Nelson, o case que você apresentou, que observaram redução do custo per capita, por quanto tempo foi medido esse custo para chegar à conclusão e ter certeza de que esse não foi um dado aleatório? Foi observado e medido a mudança do perfil de utilização desses clientes? Ok, obrigado, Vitor, pela pergunta. É o seguinte, Vitor, esse foi um feedback, desse case é um feedback que a Seguros nos deu, tá? E eu não sei especificar aqui os critérios que eles utilizaram para falar dessa redução do custo, tá? Mas eu acredito que é possível, via CIG, você ter resultados palpáveis, mensuráveis de forma bem ágil. Como eu falei no exemplo do CTI, você tem um prestador que pega 70%, 80% das internações de cirurgia bariátrica
e encaminha esses pacientes para o CTI, e o esperado, você olhando para a base do próprio cliente, para não ir muito longe, não ter que correr muito atrás da literatura nesse sentido, o restante da rede era em torno de 3% a 5%, e um prestador mandando 70% dos clientes para o CTI. Ora, alguma coisa tem que ser observada ali, tem que ser conversado, entender o motivo daquilo, né? E o CIG sinaliza esse tipo de coisa para que as ações possam ser tomadas e ser direcionadas. No caso dos clientes do case mencionado, né, eu acredito que também parte dessa redução de custo pode ser evidências diretas. Vamos supor um paciente com problema respiratório, em que um dos prestadores que está cuidando dele está cuidando com meropenem para tratar a pneumonia, vamos supor, e no outro trata-se com amoxicilina. São medicamentos com custos completamente diferentes, com impactos na doença de forma diferente, né? E eventualmente até não ser adequado para um medicamento ser adequado para aquele tratamento. Então, o CIG sinaliza isso muito rápido, tá? E espero ter respondido sua pergunta, mas do case específico eu não tenho a forma como foi mensurado lá no cliente, não, na Seguros, ok? Joia, Nelson, obrigada. E para encerrar aqui nossa rodada de perguntas, antes de abrir para a sala e caminhar para o encerramento do evento, doutor Sérgio, quem precisa de ajuda profissional para reduzir a sinistralidade na operadora? Como a Faculdade Unimed pode ajudar? Bom, basta vocês entrarem em contato com a equipe da Faculdade Unimed, que é o analista de relacionamento da sua singular, né, agendar uma conversa para que a equipe possa atendê-los nesta demanda, identificar qual é o problema e ver quais possibilidades a faculdade pode apoiá-los nesse sentido. Joia, muito obrigada. Pessoal, agradeço a participação de todo mundo. Lembrando que todas as pessoas que preencheram esse formulário que nós deixamos aqui no chat vão receber no e-mail, nos próximos dias, o link para baixar o certificado de participação no evento. Agradeço a presença e a participação de todos vocês. Muito obrigada, Dr. Sérgio Bersan, Vinícius Ottoni, Nelson Campos e você que acompanhou o evento aqui com a gente. Agora, todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso pacote de soluções, que envolve desde cursos customizados e assessorias, a pós-graduação convido a continuarem no link, que os nossos consultores vão abrir salas exclusivas para tirar todas as dúvidas e melhor atender. Aqui no menu do Zoom, tá, gente? É só clicar na opção Salas Simultâneas e escolher a sua região. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau! Boa tarde.